Meu nome é Ana Paula, né, como os irmãos me apresentaram aqui. Eu tenho 52 anos, né, e sou casada, tenho uma filha de 32 anos do meu primeiro casamento. Eh, Há 25 anos atrás, eu escutei a mensagem adventista através da irmã Jane, né, a irmã abençoada que entrou aqui. Eu tinha uma loja no bairro Planalto, e ela foi lá e levou a mensagem adventista para mim. E foi com muita alegria, Jane, depois eu soube que ela era recém-convertida na época, então ela falou de Jesus comigo e apresentou a mensagem linda, né, a mensagem adventista, e eu fiquei apaixonada pela mensagem. Nós chegamos a estudar, fazer alguns estudos, ela sempre passava na loja, deixava uma literatura, e eu fui lendo, fui aprendendo e eu fiquei, assim, encantada com a mensagem adventista, ela é maravilhosa. Mas infelizmente, né, à época eu era convertida de uma igreja, não posso dizer convertida, né, eu frequentava uma igreja evangélica e lá, assim, eu fui batizada, era uma igreja batista, e eu tinha a minha filha era pequena, e e aí o meu ex-marido, ele não deixava estudar, ele falou: "Olha, não, você está indo para uma seita, você não pode ir mais, eu não quero que você frequenta", e contou para os irmãos, e os irmãos me colocaram com muito medo, falaram: "Você, está indo para uma seita, eles estão te levando, você não pode, você não sabe nada", e eu, como me sentia muito, ainda não tinha nenhuma maturidade na fé, eu fiquei com muito medo e falei: "Não, eu não vou estudar não, eu vou primeiro aqui eu vou, ficar aqui nessa fé e tal", e não quis mais e fiquei com muito medo. Mas a mensagem adventista nunca saiu do meu coração. Virava e mexia, eu lia alguma coisa, naquela época a gente não tinha igual a gente tem um acesso maravilhoso a tudo quanto é mensagem, a vídeos, né, a gente não tinha, a TV Novo Tempo ainda não tinha, né, passando nas televisões, e da forma que é hoje, né, e eu fiquei, não parei de estudar realmente. Com o passar do tempo, né, eu entrei para a faculdade, né, eu sou formada em direito, sou advogada, e eu entrei para a faculdade e na faculdade, aí foi horrível para mim, porque na faculdade, infelizmente, eu me desviei totalmente dos caminhos do Senhor, parei com as minhas orações, parei de frequentar qualquer igreja evangélica, me separei e fui para o mundo, né, infelizmente. E infelizmente, assim, a minha derrota foi tão grande que eu até me tornei ateia. E ateia realmente, sem acreditar em nada, sem acreditar a ponto de eu fazer uma cirurgia para retirada de vesícula, e uma enfermeira falar assim comigo: "Eu gostaria de orar para você, antes de você, fazer a cirurgia". Eu falei: "Não, não perde seu tempo não. Se o médico for bom, eu saio daqui viva, se não for, eu vou sair meu caixão daqui, não preocupa não". Olha, para vocês verem o meu coração duro, orgulhoso, que ruim, né, que caminho que eu já estava indo nele. E o meu coração só foi endurecendo, né, infelizmente, hoje em dia frequentar uma universidade, se você não está firme nos caminhos do Senhor, se você não tem Jesus lá com tantos estudos de sociologia, de filosofia, sem desmerecer, mas a gente acaba se afundando cada vez mais. E assim eu me afundei, né, mas eu sentia uma saudade no meu coração, que era a saudade de estar com Jesus, né, era saudade de ter um amigo, porque a pior solidão, irmãos, quando a gente vê, às vezes, um ateu, a gente fala assim: "Poxa, eu não acredito em Deus", é a pior solidão, são pessoas eu tenho muita dó no meu coração, porque eu sei o que eu passei. A gente se sente sozinho no mundo, você sente que ninguém se importa com você, é triste, é muito triste. Né, então quando vocês conhecerem alguém ateu, antes da gente julgar, porque a gente faz isso, né, infelizmente somos pecadores, a gente tenha misericórdia no coração e peça a Jesus por essa pessoa, né. Eh, e porque é triste, a gente se sente sozinho no mundo. E me sentindo assim, um dia eu andando no centro de Belo Horizonte, o ano era 2017, eu passei ali naquela casa publicadora e falei assim: "Eu vou comprar uma bíblia", né, "vou comprar uma bíblia", eu gostava tanto de ler a bíblia. E eu entrei ali e comprei uma Bíblia, e
e falaram assim comigo: olha, tem um caderninho de oração aqui, você não gostaria de pedir uma oração? E eu escrevi lá, eu falei assim: Deus, renova a minha fé, me tira a incredulidade. Eu fiz esse pedido para Deus. Falei: Deus, tira do meu coração toda a incredulidade e renova a minha fé. E tempos agora atrás eu passei lá e essa oração estava lá, no caderninho deles ainda, né? E quando eu fui embora aquele dia, a menina falou assim: olha, a gente sempre ora pelo caderninho aqui, nós vamos orar por você. Eu falei: ah, que bom, amém. E fui embora com a minha Bíblia. Quando eu cheguei na minha casa, irmãos, que eu abri a minha Bíblia, eu não entendia nada. Eu não entendi uma palavra. Eu abri aquilo lá, eu abri no Novo Testamento, que são coisas fáceis. E eu falei: gente, eu não entendo, parecia. Eu falei: eu estudo em livros tão difíceis, coisa em latim, e aqui eu não consigo entender nada que está aqui. Eu não consegui. E aí, na hora, eu soube, o Espírito Santo eu havia me afastado do Espírito Santo de Deus, né? Sentei na roda dos escarnecedores, e o Espírito Santo havia se afastado, não tinha mais o Espírito Santo comigo para me discernir a palavra de Deus. E aquilo ali foi outra tristeza para mim. Aquilo ali, quando eu vi que eu não tinha mais acesso a Deus, aí eu me desesperei, porque eu falei: se ele existe ou não, ele não quer mais saber de mim, né? E aquilo também foi muito triste para mim. E assim, nesse momento, né, eu havia feito aquela oração, mas eu nem cria que acontecia alguma coisa. Mas o mês era mais ou menos em março, abril, eu sei porque no caderninho de oração, posteriormente, eu peguei a data, né, de quando eu fiz esse pedido de oração. E em julho, eu conheci o meu esposo. E o meu esposo, ele é cristão kardecista, né, espírita, acredita em Cristo, mas ele não é da igreja evangélica. Uma pessoa abençoada. E ele sempre falou de Jesus para mim. Ele falava: olha, Jesus existe, Deus existe, para com isso. E eu ficava calada para não atrapalhar a fé dele, porque eu falei: eu já me sinto sozinha no mundo, não vou fazer isso com ele, não. Mas o meu coração era totalmente endurecido. No entanto, vendo ele buscar a Deus, né, vendo a fé dele, eu comecei a frequentar com ele o centro, né? E dali eu fui para vários lugares. Porque quando eu li a palavra de Deus me condenava, porque eu estava no pecado, eu andava no pecado, não tinha compromisso nenhum com o Senhor. Então, eu procurei Deus em todos os outros lugares que não precisava da Bíblia, né? Porque aí nada me condenaria, né? A palavra de Deus, não tinha a palavra de Deus, me condenava. E aí, eu comecei novamente a ler a Bíblia. E comecei a frequentar igrejas evangélicas. Junto com isso, eu frequentava o centro de Umbanda, o centro de Candomblé. Comecei a mexer com o ocultismo, jogar tarô. Fiz cursos de tarô, comprei baralho de tarô, mexia com adivinhação e tudo que é porcaria. E junto com isso, às vezes ia na igreja evangélica, né? Ia na Assembleia de Deus, ia na igreja batista, ia na presbiteriana e ficava aquela miscelânea na minha cabeça. E aí eu falei assim: eu vou na igreja adventista. Porque junto todo esse tempo, meus irmãos, quando eu pensava em Deus, quando eu pensava em Jesus, que eu tinha alegria, que eu queria estar com ele novamente, eu me lembrava da mensagem que a irmã Jane tinha me mostrado da igreja adventista e me lembrava do testemunho dela. Eu já falei isso com ela, que o testemunho dela foi tão importante para mim, porque eu me lembrava daquela pessoa alegre com Jesus, do entusiasmo que ela tinha, eu me lembrava da cristã, do testemunho cristão que ela dava, de fé no Senhor, de conduta cristã, e aquilo, eu falava assim: se eu pensasse numa pessoa idônea, numa pessoa de caráter íntegro e de vida com Jesus, eu me lembrava dela. E me lembrando dela, eu falei: eu vou na igreja adventista. Eu vou lá, e eu sempre recuava, enquanto eu mexia com candomblé, com essas coisas, eu não ia lá não, mas quando eu abandonei essas coisas e fiquei só na igreja evangélica novamente, eu fui à igreja adventista. E, e assim, né, e uma coisa até para a gente pensar, né, é, as pessoas que veem o nosso testemunho, né, vão querer estar na nossa igreja? Vão querer estar com Jesus, né? Porque foi lembrando muitas vezes da mensagem, da conduta cristã da irmã Jane, que eu quis estar com Jesus novamente. Eu me lembrava dela e falava: ela tinha uma comunhão tão bonita com Jesus, ela era amiga de Jesus,
né? E eu lembrando disso, eu tinha vontade de estar na presença do Senhor. Então, às vezes é importante, irmãos, a gente acha que ninguém está percebendo o que a gente está fazendo, a gente acha que ninguém está vendo, que ninguém está reparando, mas está, né? A nossa conduta, ela é muito importante. E eu fico pensando, até hoje, né? Eu tenho 9 dias apenas que eu fui batizada, mas eu penso que, por exemplo, dentro da minha casa, eu sou a Bíblia que meu esposo lê, né? Eu sou a Bíblia que meus familiares lê, que a minha filha lê. Eles estão olhando para mim e vendo a minha vida com Jesus, né? Quem sou eu, né? Como que eu estou com Jesus? É isso que eles vão ver. Eles não estão indo na igreja. Então, para a gente refletir isso essa manhã, né? Vocês desculpem o meu testemunho, viu, irmãos? Porque eu não sou convertida há muito tempo, então eu vou contando para vocês a minha história, viu? E assim, na verdade também, na igreja, quando eu ia para a igreja adventista e voltava para as outras igrejas evangélicas, eu não queria me comprometer. Porque ter uma vida com Cristo, ter um compromisso com o Senhor, andar de acordo com a Bíblia, né? É algo que nos exige um compromisso, né? E eu era extremamente vaidosa, né? Então, eu não queria largar a minha vaidade, eu não queria largar nada da minha vida. Eu queria estar com Jesus, mas eu queria com meu coração endurecido, com meu orgulho, com a minha vaidade, tudo isso aí. E Deus não age assim com a gente, né? Não é assim. O meu coração, para ele se encher de Deus, ele precisa de se esvaziar das coisas do mundo, né? E eu custei a perceber isso. E eu tinha um coração endurecido, né? Eu achava que eu sabia demais, eu achava que eu estudando sozinha estava bom demais, eu achava que eu tinha comunhão com o Senhor e eu não tinha nada. E foi isso e aí eu falei assim, olha, como eu ia em muitas igrejas evangélicas, eu falei assim, não, dessa vez, eu vou estudar toda a doutrina da igreja adventista, porque ou eu vou me tornar adventista, ou eu vou rasgar isso aqui tudo e nunca mais eu querer saber dessa igreja. Porque a mensagem era bonita, eu falei, por que eu não estou seguindo isso aqui? Se isso aqui me leva até Jesus, o que está me impedindo? E aí eu vi a vaidade do meu coração, né? Aí eu vi o meu orgulho. E comecei a orar a Deus e pedir ao Senhor, né? Orando a Deus e pedindo a Deus. Pedindo ao Senhor, Senhor, me mostra a sua verdade, me mostra onde está a sua verdade, Deus, me leva para os teus caminhos. Eu quero andar conforme a tua palavra, eu quero fazer a tua vontade. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a mudar o meu comportamento, né? Eu era uma pessoa extremamente sensual, vaidosa, eu tinha os cabelos muito claros, loiros que eu descoloria, então eu gostava daquilo, andava com roupas coladas, e Deus foi me mudando. Deus foi me mudando a ponto de eu escurecer o meu cabelo novamente e tomar ódio do meu cabelo louro, porque ele me levou tantas vezes, a minha vaidade me levou tantas vezes para o pecado, né? Então, eu fui mudando a minha conduta, Deus foi mudando o meu coração, mudando o meu agir, mudando. Antes eu era uma pessoa totalmente impaciente com os outros, eu conversava e eu não tinha paciência em escutar, e Deus foi mudando, eu comecei a escutar as pessoas, eu comecei a gostar de ouvir as pessoas, eu mudei dentro de mim. Né? Eu comecei a orar pelas pessoas, antes eu não tinha nenhum entendimento, às vezes quando alguém falava alguma coisa comigo, eu sempre fui uma pessoa calma, eu não falava com as pessoas, mas dentro do meu coração, eu me aborreci, falava, eu isolei essa pessoa da minha vida. Eu pensava assim. Depois disso, não, eu aprendi a perdoar, porque Deus nos dá um coração perdoador, um coração, o nosso coração, quando Jesus entra nele, né, ele começa a limpar tudo que tem ali dentro. E foi assim que eu senti que Deus fez comigo. E aí, estudando a doutrina adventista, eu cheguei no ponto, né, de estudar os livros da irmã White. E, irmãos, aquilo era uma barreira para mim, né? Porque é onde as pessoas mais falam, se você estudar isso aí, não é verdade? Se você estudar isso aí, você é aceita. Quando eu peguei o livro Caminho a Cristo ali, irmãos, eu chorei esse livro inteiro. Eu falei, meu Deus, esse livro é um livro de orações, porque o que ela ensina aqui é nos apegar, é nos chegar aos pés de Jesus. Que coisa maravilhosa! Que, que, que livro maravilhoso! Quantos ensinamentos importantes tem aqui?
Porque de tudo, eu já li alguns livros da irmã White, né? E eu vou falar, tudo que eu já li foi me levando aos pés do Senhor Jesus, né? Ela mesma nos orienta a ler a palavra de Deus. Então, ler os livros dela, a literatura dela, hoje em dia eu estou lendo História da Redenção, é maravilhoso demais. E aquilo me levou aos pés do Senhor Jesus. E eu, mais uma vez, né? E eu comecei a frequentar a igreja adventista no bairro Ouro Preto, e depois conheci o irmão Gilberto, lá da igreja de Lagoinha, um irmão abençoado. Encontrei com ele lá na casa publicadora, comprando livros, porque eu comecei a ler muita coisa, e ele me indicou mais livros, e comecei a frequentar Ouro Preto e Lagoinha. E aí, quando eu estava frequentando essas igrejas, eu frequentava também a igreja presbiteriana, agora no ano de 2026, e eles me chamaram para pegar um ministério lá de mulheres, né, porque eu gostava muito de ler a Bíblia, conhecia muito a palavra de Deus, e, e nessa hora eu vi que eu era adventista, né, eu falei assim, eu não posso, porque o que eu vou ensinar para eles? A doutrina do santuário, né, o que eu vou poder contribuir? Eu vou falar o quê? Dos sábados, que eu preciso, que uma vez que eu sou salva pelo meu Jesus, né, eu preciso obedecer aos mandamentos dele, né, eu não sou, a minha salvação não depende das minhas obras, mas uma vez salva, né, eu preciso fazer o bem, eu preciso andar nos caminhos do Senhor, andar reto nos caminhos do Senhor, né. Então, eu, eu falei, conversei com o pastor, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui batizada, né? Eu fui batizada, o pastor fez comigo um pequeno curso, né? Porque eu já havia estudado bastante, e eu me batizei. E sabe, meus irmãos, quando eu penso na minha história, eu me lembro muito da parábola do filho pródigo, né? Que o filho tinha ali uma comunhão com Deus e, e abandonou todas as coisas, né? Deixou a casa do pai para andar encantado com as coisas do mundo, né? Essa fui eu, encantada com as coisas do mundo. Deixei a casa do pai. E se alguém tá falando junto comigo? Ah, não, desculpa, meus irmãos. E eu penso nisso, né? Que eu fui um filho pródigo. E quando eu me afastei da casa do pai, infelizmente, né? Tal como o filho pródigo ali, que só teve tristeza e dificuldade no mundo, foi assim que eu vivi essa época, né? A gente é encantado por uma falsa beleza, mas a beleza mesmo, né? A vida eterna, vida, é somente com Jesus. Então, voltar para os caminhos do Senhor foi muito maravilhoso para mim. E eu dou toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, que teve misericórdia da minha vida, que transformou o meu coração, né, e que me trouxe de volta para os caminhos dele, né. E eu vou deixar com vocês um versículo, né, que está aqui na parábola do filho pródigo, que é em Lucas 5:32, que fala que, deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, que eu sou muito grata a Deus por hoje em dia fazer parte dessa família tão maravilhosa que é a família de Jesus, né? Eu sei que no céu não vai ter placa de igreja, mas eu também estou muito feliz de estar junto com vocês, meus irmãos adventistas, onde eu tenho aprendido mais de Deus, do amor do Senhor, né? E eu agradeço aos irmãos aqui, espero estar com vocês aqui. Ontem eu estive com vocês e ouvi uma palavra tão abençoada do irmão, e espero estar com vocês durante as madrugadas, né? Porque esse grupo aqui de oração é muito abençoado. Vamos orar então, meus irmãos? Senhor Jesus, amado Deus, querido Pai, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, que as tuas misericórdias renovam a cada manhã, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus que tem misericórdia da nossa vida, que a tua graça, Senhor, a tua maravilhosa graça nos alcançou a cada um de nós aqui. Obrigada, Jesus, por nos convencer do pecado. Obrigada, Jesus, por deixar o seu Espírito Santo conosco, pela tua bondade, com cada um de nós aqui, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja com cada um aqui, com cada família aqui representada.
Eu não conheço os meus irmãos, Senhor, todos eles, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece a necessidade do coração de cada um que está aqui presente, Pai. Que o Senhor possa, Deus, operar milagres em cada vida aqui. Que o Senhor possa abençoar, cuidar, guardar, proteger. E, acima de tudo, Senhor, fazer a Tua vontade na vida de cada um de nós. Porque o que nos importa, Deus, é obedecer a Ti. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar a transformação que o Senhor fez na minha vida. E que o Senhor possa transformar todas as vidas aqui presentes, Senhor. Todas as vidas. Tem ainda algum irmão aqui, Senhor, que não entregou o seu coração completamente a Ti, Senhor, que ele possa entregar, Pai. Mostre, Senhor, para cada um de nós aqui o caminho para Te seguir a cada dia. Eu Te agradeço, Deus, porque o Senhor é um Deus bom e fiel. Cada dia, Senhor, nos dê fome e sede da Tua palavra e nos abençoa, Pai, porque sem a Tua bênção, Senhor, nós nada somos. Eu Te agradeço, Deus, no precioso nome de Jesus. Amém.